Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Salmo 122 está escrito, o salmista deixou ali registrado: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verdadeiramente é um lugar que realmente, falei isso na semana passada, é um lugar que nós recarregamos a nossa energia espiritual. Nós temos todos os dias sim, contato direto com o Espírito Santo de Deus, mas estar no culto, congregar na igreja é de suma importância. Paulo já dizia e já alertava da importância de congregarmos, de vivermos em unidade, porque a bem da verdade, aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem muita alegria de estar em unidade com o corpo, é motivo de alegria, independente das circunstâncias, independente de situações que você já viveu na igreja, que você já participou, que isso é algo que verdadeiramente vem para nos forjar, para verdadeiramente nos posicionarmos de forma que não importa o que aconteça, nós serviremos a casa do Senhor, nós iremos à casa do Senhor, nós não abriremos mão de Cristo por meras decepções, por meros dissabores, porque Cristo nos resgatou com um preço de sangue, de vida, aquele que um dia, santo, puro, que pisou sobre a face da terra e entregou a sua vida por uma humanidade pecaminosa que somos nós. Ele se entregou para algo que muitos diriam, não vai valer a pena, mas ele se entregou a si mesmo. E nós, dentro da igreja, jamais podemos abrir mão de Cristo. Sabe por quê? Porque ele verdadeiramente, ele vale a pena. E nós temos a certeza e essa convicção. Por isso, meu amado, minha amada, que está aqui presencialmente ou me assiste, nada, diz a palavra do Senhor, nem a morte nem a vida pode me separar do amor de Deus, amém? Então a nossa entrega para Cristo, ela deve ser incondicional, não condicionando a permanência em Cristo a uma igreja perfeita, a pessoas perfeitas ao nosso redor, porque Cristo é aquele que nos concedeu vida, que nos gerou fôlego e que nos dará o fôlego da vida eterna quando não mais fizermos parte dessa vida terrena, que é muito passageira. Não sei o que você está passando pela tua vida, não sei qual é a tribulação, não sei qual é o milagre que você espera da sua vida, mas eu te digo nesta noite, se entregue a Cristo, entregue a tua vida para Cristo e as demais coisas Ele fará. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe dos seus anseios, dos seus desejos, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a tua alma. Por isso a palavra de Deus diz que não existe uma lágrima que Deus não colha daqueles que servem a Ele e que amam a Ele de todo o coração. Porque verdadeiramente a nossa justiça não vem do homem, mas vem de Deus. E nesta hora não estou aqui invocando a justiça de Deus para os nossos perseguidores, jamais, jamais. Mas nós sabemos que o nosso consolo e a nossa alegria está no Senhor. Eu não sei qual foi a semana que você passou, eu não sei qual foi o seu dia, mas eu sei que o salmista disse, e pela fé, que nós, quando estamos aqui, nós recebemos uma alegria diferente, uma alegria que ninguém pode tocar, uma esperança que ninguém pode retirar de nós, porque ela provém de Deus, amém? Em nome de Jesus. E é nesse espírito que nós iremos cultuar a Deus nesse lugar, cultuar a um Deus vivo, a um Deus de perto, que está conosco todos os dias, e que sonda os nossos corações todos os dias, e que é o nosso conforto todos os dias. Eu glorifico a Deus por conhecer esse Deus. Eu glorifico a Deus por hoje poder estar nessa igreja que glorifica ao Deus vivo, verdadeiro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aproveitar o momento para cultuar a esse Deus. Exalar desse lugar um aroma agradável a Ele. De pessoas que têm pecados,
mas que estão arrependidas dos teus pecados, porque temem a Deus. Sabe por quê? O arrependimento é uma mudança de vida. Ou seja, quando nós nos arrependemos de algo e nós queremos mudar a nossa vida, Deus nos concede força para mudar a nossa história. E Deus, Ele tem o poder para mudar a nossa história e nos levar para um lugar de descanso, de conforto na Tua presença. E é isso que eu invoco nesse lugar para todos aqueles que acreditam em Deus e que as suas esperanças estão na mão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Santo e poderoso Deus, nesta hora, Senhor, primeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, ó Pai. Nos arrependemos, ó Pai, porque ainda, Senhor, mesmo conhecendo e tendo acesso direto ao trono, ainda pecamos, ó Pai. Pecamos, ó Pai, como Paulo diz, fazemos o que não queremos e aquilo que deveria fazer não fazemos. Mas o Senhor, Deus de amor misericordioso, tem nos concedido todos os dias escrevermos uma nova história através do sangue de Jesus. E essa é a nossa esperança, Pai. É a nossa esperança destes dias, ó Pai. Sempre, Senhor, estarão nas Tuas mãos, ó Pai. Santo poderoso Deus, nesta hora, neste domingo, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa derramar da Tua presença através da ministração, falando com todos os corações que estão aqui nesse lugar e que nos assistem, ó Pai, em transmissão via internet, Senhor. Ó Santo e poderoso, que toda honra, toda glória da manifestação do Teu poder seja para Ti, Pai. Ó Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti. Que o Senhor possa, Senhor, nos capacitar. Que o Senhor possa estabelecer sobre as nossas vidas poder e autoridade, Senhor, e humildade, Senhor, para alcançarmos e vivermos cada dia, Senhor. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Te agradar com os nossos projetos, Te agradar, Senhor, com a nossa vida, Senhor, com o nosso falar, com o nosso pensar e principalmente, Senhor, Te agradar com o nosso comportamento, Pai. Santo e poderoso Deus, invocamos a Tua santa e poderosa presença para se manifestar nesse lugar. Esse lugar é Teu, é para Ti, Senhor. Aliás, Senhor, estamos aqui, mas sabemos que esse lugar o Senhor escolheu para estarmos aqui. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nesta hora, tocar em cada coração, em cada mente, Pai. Caia por terra toda a resistência, Pai. Caia por terra, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Caia por terra, Senhor, toda simulação, toda mentira, todo engano, Senhor. Todo espírito contrário ao Deus, Senhor, seja enfraquecido e morto nesta hora, para que os Teus propósitos, ó Pai, se cumpram em nossas vidas, ó Pai. Assim como o Senhor deu para Adão e Eva, o Senhor deu, Senhor, tudo. Não faltava mais nada para Adão e Eva. Tinha um relacionamento contigo, Senhor. Tinha, Senhor, todas as suas necessidades supridas pelas Tuas mãos, ó Pai. E assim também o Senhor nos concede tantas coisas maravilhosas, que muitas vezes com os nossos pecados, com os nossos maus comportamentos, estragamos, ó Pai, aquilo que é bênção em nossas vidas. Mas que nesta noite, Senhor, alianças quebradas sejam restauradas em nome de Jesus. Ó Senhor, que onde haja falência, haja vida, Pai. Aonde há doença, que haja cura. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, uma liberação, Senhor, uma unção profética sobre o Teu povo. Uma liberação, Senhor, profética, Senhor. Que o Seu povo, aonde colocar, Senhor, possa conquistar, Senhor, espiritualmente, Pai. Ó Senhor, conquistar também materialmente, Senhor. Ó Senhor Jesus, faça do Teu povo um povo vitorioso em Ti, Pai. Na saúde, na vida emocional,
nas finanças, no casamento, nos seus relacionamentos, ó Pai. Que haja prosperidade, Senhor, no meio do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. A prosperidade vinda das tuas mãos, ó Pai. Oh, todo espírito de confusão, Pai. Todo espírito, Senhor, contrário ao teu, caia por terra, em nome de Jesus, assim eu lhe peço, Pai. Que haja vida, vida e abundância, Pai. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando o meu nome.
Santa majestade, Santa. Aleluia, glória a Deus. Vamos deixar a glória do Senhor cair, amém? Que o Senhor possa derramar da sua glória sobre as nossas vidas. Nós, de fato, nós nada somos sem Cristo, amém? Ele é o único poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o único poderoso para completar a obra em nossas vidas, a obra que Ele já iniciou, em nome de Jesus, amém? Água em vinho,
Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. Desse mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, os reinos desse mundo se prostram e te adoram. Teu trono está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor eterno? Rei,
está firmado em majestade e poder. Jesus, quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor eterno? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor eterno? Rei, Tu és o Deus, aleluia. Ele é o Rei, ninguém é como o nosso Deus. Amém. A Bíblia diz que nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como esse que trabalha por aqueles que nele esperam e confiam. Amém. Aleluia. Encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu. Glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite, igreja. É difícil sair dali e vir para cá. Pode se sentar em nome de Jesus. Ah, Senhor, Senhor, Rei da Glória. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite, o Senhor nos convida a estarmos juntos em comunhão com o nosso Senhor, com o corpo de Cristo, que é a igreja, para adorarmos, para exaltarmos, engrandecermos o nome dEle, o adorarmos e também ouvir da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a nossa base, ela é o fundamental. Sem a palavra, então, ficamos perdidos, amém? Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Carlos. Pela misericórdia do Senhor, sou pastor no MASB Maranata, sede aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com a igreja presencial e a igreja que não está presencial também. Cumprimento a todos, então, tanto os que estão aqui quanto os que não estão. Naqueles que estão visitando, sejam bem-vindos. Irmã Eloí, né, que acabou de regressar para a sua terra, vamos assim dizer, né? Porque aqui é, enfim, Deus é bom o tempo todo, né? Então Deus ele tem nos oportunizado, simplesmente pela misericórdia dele, só pela misericórdia dele, ele tem nos entregue aquilo que nós não merecemos. Verdadeiramente, nós não somos dignos de receber tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas vidas. E há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, algo aconteceu comigo que mexeu muito com o meu coração. Que foi, eu recebi de um colega de trabalho, uma indicação para assistir algo. Creio que ele, a princípio, é pastor de alguma igreja e ele me indicou algo. E ao observar aquilo, né, que ele estava me indicando, era da parte dele, então a primeira coisa que eu observei foi a foto dele. E é óbvio que eu não fui ali porque também não tive tempo de ir. Mas o que acontece, meus amados? Eu disse, eu vou retribuir o carinho, eu vou retribuir o amor. E também indiquei para ele um culto nosso, que estava escrito na legenda, salvo engano, a P2, a Conferência Profética 2. Mas, infelizmente, tem um ditado que diz, né, o mundo diz assim, que as pessoas elas julgam o livro pela capa, alguma coisa assim. Elas não observam, elas não atentam, elas não ouvem, mas elas fazem um pré-julgamento. E aí esse amado querido irmão, ele me enviou uma mensagem, né,
falando sobre questões proféticas e tudo mais. Ou seja, sinalizou claramente que ele não ouviu nenhuma palavra do culto, mas fez um pré-julgamento pelo que estava no título, como se aquilo que estava no interior da mensagem tivesse a ver com alguma coisa. Claro que tem a ver, nós somos proféticos e apostólicos, amém? Mas é preciso entendermos que se nós não ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer, seja pelo caminho que for, seja por uma mensagem, seja através dos nossos familiares, as mulheres, os maridos, então também não ouviremos Deus falar de outra maneira. Contudo, as pessoas elas estão muito cheias de si mesmas, a ponto delas desprezarem qualquer coisa que contradiz o que elas pensam. Mas nós temos aprendido da parte do Senhor que é preciso morrer para nós mesmos. E se nós não morrermos para nós mesmos, nós continuaremos com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias atitudes e fazendo aquilo que nós bem entendemos da nossa vida. E podemos fazer isso. E o Senhor, Ele já ensinou para nós que existe uma palavra para quem quer fazer a sua própria vontade, que é um juízo terrível da parte de Deus, quando Deus Ele diz para alguém, olha, então, que seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade é miserável. A nossa vontade ela é terrível. Nós não temos nenhuma condição de chegar ao reino eterno fazendo a nossa vontade. Mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mesmo que nós não estamos entendendo ou compreendendo, o Espírito Santo ele toca no nosso coração e abre o nosso entendimento, abre as nossas vistas, as escamas caem e a gente passa a ver aquilo que nós, ou melhor dizer, a entender aquilo que nós ouvimos de outra maneira. Mas, se nós não estamos disponíveis para receber isso, então continuaremos marchando com louvor para o inferno. Aliás, me perdoe o que eu disse, continuarão marchando com louvor para o inferno, porque nós, por mais miseráveis que somos, pecadores que somos, mas aqui existe um povo que tem lutado contra o pecado, que tem lutado contra o que é mal, que tem lutado para andar conforme aquilo que Cristo estabelece. Amém? Mas existem aqueles que não querem caminhar dessa maneira. Então, me veio uma reflexão. Meu Deus, quando eu levei aquilo, e nós somos evangelistas. Nós somos pregadores da palavra. Para isso nós somos chamados. Para evangelizar, para pregar a palavra. Mas quando, entre aspas, a mensagem do Senhor, através daquele culto, onde estava o servo do Senhor, Bispo Maurício, anjo da igreja, pregando, não foi recebida, então o Senhor ele ministrou ao meu coração sobre a rejeição daqueles que se dizem povo de Deus, até hoje, para com a mensagem de Cristo. Até hoje as pessoas, e a mensagem, o título é esse, ainda hoje, né, Cristo ele não é aceito pelos seus. Porque se alguém que está lá fora e não conhece de maneira nenhuma a palavra, ela rejeita, o que você vai dizer? Olha, meu irmão, que você venha conhecer a Cristo. Mas para quem está na igreja rejeitar a Cristo, nós vivemos a figura bíblica daquilo que aconteceu com o próprio Cristo, quando ele não foi recebido pelos seus, não foi pelos estranhos, foi pelos seus. Mas como nós conseguiremos ser usados, como nós cumpriremos o propósito de Deus na vida das pessoas, se as pessoas elas não aceitam a mensagem que nós levamos? As pessoas não, algumas pessoas não aceitam, e dessas eu destaco as pessoas que são da igreja. Elas não querem ouvir, elas não querem, porque uma coisa, meus amados, é você ouvir algo e falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não, olha, isso aqui é antibíblico, isso aqui estou fora disso aqui. Outra coisa é você ouvir, puxa, isso ardeu no coração, isso não se prega mais assim, mas não querer nem ouvir, então é uma rejeição muito grande a mensagem do Senhor Jesus. Tem um ditado popular que muita gente conhece, eu já ouvi muito falar, que diz assim, chamar para briga, né? Então, hoje, meus amados, parafraseando, quando você fala do Senhor Jesus, aliás, quando você fala da mensagem de retidão, justiça, arrependimento, santidade, de amor,
de sinceridade, de compaixão para alguém que está na igreja é chamar para briga. Principalmente é chamar para briga, porque as pessoas elas não querem ouvir essa mensagem. Elas querem ouvir aquela mensagem como essa, a qual o Senhor ministrou no meu coração, que diz assim: olha, Deus vai te dar tudo o que você precisa. E melhor, Deus vai te dar tudo o que você merece. Elas querem ouvir aquela mensagem que você não precisa se arrepender, que você não precisa buscar a face de Deus para entregar o seu coração para o Senhor. Muitas das vezes um coração podre, um coração desprezível. Muitas das vezes as pessoas elas não querem olhar para o Senhor e se arrepender daquilo que elas fizeram há 2 minutos atrás, há 1 minuto atrás, quiçá há 10 anos, há 5 anos. Então é chamar para briga. As pessoas elas não querem, principalmente aqueles que estão na igreja. Então falar de Cristo hoje, principalmente para os cristãos que se dizem cristãos, é chamar para briga, mas isso nos faz refletir se realmente devemos anunciar Cristo aos que dizem ser cristão primeiro. Foi isso que me veio ao coração. Senhor, eu estava no trabalho inclusive, Senhor, eu tenho que anunciar o Senhor Jesus para essas pessoas que dizem ser cristãs? Porque se eu anuncio até para um ímpio ou uma pessoa que está lá fora, geralmente essa pessoa recebe de bom grado, ainda que a pessoa ela não se converta, mas a semente foi plantada. Mas geralmente quando você fala para alguém da igreja, a pessoa rejeita a mensagem. A pergunta que eu me fiz no Senhor foi essa: Senhor, eu tenho que falar do Senhor para as pessoas que dizem ser da igreja? É uma reflexão para a minha vida, né? Primeiro, a palavra diz que devemos pregar a algumas pessoas, que devemos anunciar o evangelho para um tipo de público específico. A palavra do Senhor diz: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Primeira coisa, então, já me veio uma resposta. Olha, então, o evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura, não tem distinção, sendo cristão ou não sendo cristão, dizendo ser ou não ser, eu preciso pregar o evangelho, né? Não nos limita a esse ou aquele público específico. Daí, muitos podem dizer: mas se eles são cristãos, então não precisa mais desse anúncio. Se a pessoa é cristã, para que eu vou pregar de Cristo? Nós talvez venhamos a refletir sobre isso, pensar sobre isso. Mas se a pessoa é cristã, ela já é cristã, já está numa igreja, por que eu vou falar de Cristo para ela, né? Qual é o sentido, né? Mas quando nós dizemos: não precisa falar de Cristo, então é um puro engano, terrível engano. Porque na verdade existe um grande número de pessoas que até está na igreja, mas não conhece a Cristo. Existe um grande número de pessoas, como já foi falado aqui na conferência profética, que vai para a igreja para esquentar o banco da igreja, mas não conhece a Cristo. Fala de Cristo, ouve sobre Cristo, até lê a palavra, que é o próprio Cristo, mas não conhece a Cristo. E não é porque Cristo não se faz conhecido, é porque o coração está muito fechado e apegado às coisas do mundo. E acha que ir à igreja, bater ponto, é o suficiente para conhecer a Cristo. Mas conhecer a Cristo é algo um tanto quanto mais profundo, contudo muito simples. Conhecer Jesus não é algo que somente aqueles que têm título e cargo na igreja podem contemplar. Conhecer Jesus é muito simples. Mas o primeiro e o mais importante de tudo isso é o amor. O amor ele precisa estar acima do nosso ego, do nosso orgulho. O amor inclusive por nós mesmos. Porque se você e eu e aqueles que estão na igreja rejeitam a mensagem de Cristo, você não ama nem a si mesmo. E aí você despreza o mandamento do Senhor, porque você não vai amar o próximo. Como que nós vamos amar o próximo sem amar a nós mesmos, né? Então é um engano achar que não se deve pregar, né? Essas pessoas não conhecem a Cristo. Quando Jesus veio, ele anunciava primeiro aos que tinham responsabilidade, aos que tinham a responsabilidade com o templo, nas sinagogas, primeiro em Israel, ao povo que era chamado o povo de Deus. Mas estes não o receberam, e essa figura se repete nos nossos dias. Quando Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia, quando João ele
é preso, no livro de Mateus, fica especificado assim: quando ele é preso, João é preso e Jesus vem para iniciar o ministério, Jesus não começa o ministério dele com pessoas que não eram chamado o povo de Deus, mas com o povo de Deus. Quando Jesus instrui os discípulos, antes de qualquer coisa, olha, esperem, aguardem até que do céu seja derramado o poder. Quando eles vão para anunciar o evangelho, então primeiro, inclusive Paulo, o apóstolo dos gentios, primeiro ele chegava na cidade, anunciava nas sinagogas. De tanto Paulo tentar e não obter resultado, um dia Paulo disse: chega, agora eu vou para os gentios. Mas primeiro era anunciado para o povo de Deus. Ou seja, não estamos fazendo absolutamente nada de errado. Pelo contrário, estamos atendendo a palavra de Deus quando nós anunciamos também para aqueles que são cristãos. E por amor, meus amados. Então essa figura se repete. Então, numa dessas investidas, né, que é aquilo que eu trouxe para os amados, houve esse pré-julgamento. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, em ministério, que não sei o quê. Então as pessoas, elas limitam Deus. Então, hoje, para a cabeça das pessoas que são religiosas, então é impossível acontecer algo da parte do Senhor, como aconteceu há 2000 e alguns anos atrás. Então, Jesus hoje, ele não pode mais, né? Mas Jesus, ele não pode mais agir como ele agiu. Limita o Senhor, coloca o Senhor numa caixa e diz e quer dizer o que Deus tem e o que não tem que fazer. Contudo, Deus ele é Senhor, ele não é servo. Deus, ele manda, ele não obedece. E aí nós precisamos entender que a partir do momento em que nós servimos ao mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, então ele pode fazer qualquer coisa. Eu preciso estar disponível para compreender que Deus, ele faz aquilo que ele bem entende. Porque ele é Deus, ele é soberano, ele é completamente soberano. Mas é um comportamento religioso que acontece ainda hoje, sabe, meus amados? E que afasta demais o entender das coisas do Senhor da vida de muitas pessoas. Porque a religiosidade é a formatação da mente. Falando aqui de forma mais simples. Então o que é a formatação da mente? A pessoa religiosa, ela está naquilo e pronto, acabou. Ela não muda, ela não se dá a chance de mudar. Ela não se dá o trabalho de, peraí, deixa eu parar um pouco e pensar nisso que estão dizendo. Estão falando uma coisa ali, será que é verdade? Deixa eu parar e pensar. Porque eu me recordo de quando eu era de outra religião e que a única coisa que eu fiz, meus amados, foi ler a Bíblia. Foi a única coisa que eu fiz. E eu creio que muitos têm o mesmo testemunho. Então o Senhor, ele me arrancou de lá, por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu queria conhecer esse Deus da Bíblia, que eu não conhecia. Eu conhecia um outro Deus, que misturava. Ora parecia ser o Deus da Bíblia, ora não era, porque as coisas que eu aprendia não estavam ligadas à Bíblia. Mas Deus, ele me arrancou. Contudo, se eu não paro, se as pessoas não param para prestar atenção em algo, no caso aqui a palavra de Deus, ou uma ministração, uma mensagem, como que elas vão ser tocadas? Como que elas vão ter os olhos abertos para aquilo que Deus quer falar na vida delas? Então é necessário, e isso serve primeiro para nós, porque nós estamos vivendo um tempo, meus amados, de muita revelação dentro da igreja, e muitas das vezes essa revelação ela vem para trazer algo a mais do que aquilo que você entendia. Só que se você fecha o seu coração na religiosidade, então você não compreende. Certa vez, o Senhor trouxe aqui no altar sobre o falso profeta. Todo mundo sabe, como dizem, né, de qual é salteado, que é o que é o falso profeta. O falso profeta é aquele que fala e não se cumpre. Então Deus, ele vem, estabelece através do anjo da igreja algo mais profundo sobre o falso profeta. Mas algumas pessoas que ouviram aquela mensagem ficaram, mas puxa vida, isso está mais profundo, isso não é tão superficial. E aí o que acontece numa reunião, no estudo da conferência, o Senhor usa alguém que nem aqui está,
fora daqui para trazer dentro da palavra de Deus algo que exatamente trazia sobre o falso profeta ser muito mais aquilo do que simplesmente falar e não cumprir. E aí cai a ficha, puxa, aquilo que falou no altar. Mas se você não está aberto para receber, se você está religioso demais, não, mas eu sempre aprendi que o falso profeta, estou dando só um exemplo, é aquele que, aí você não recebe você não recebe a revelação da parte de Deus. Então isso é para nós também, né? O tempo que nós estamos vivendo é esse tempo, né? De coisas novas, de um novo tempo, revelações, e nós não podemos agir como se a palavra de Deus ela estivesse findada. Quantas vezes o Senhor nos convoca, todos os que sobem aqui, puxa vida, Senhor, o que eu vou falar? Mas já foi falado tudo, né? E o Senhor sempre nos surpreende, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela sendo viva, ela é atemporal, ela muda constantemente. E nunca ela vai, inclusive para a eternidade, ela vai estar valendo. Ela não vai se extinguir, amém? Mas se eu não estou apto a ouvir, se eu sou religioso demais, né? Aquela velha e conhecida história, né? Nasci assim, vou morrer assim. Lamentável a pessoa que age dessa maneira. Mas a mudança, ela não é algo que o ser humano, a natureza adâmica, ela gosta. O ser humano, ele não gosta de mudança. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta de comodidade. Quando as coisas estão muito cômodas, é assim que está bom. Quando alguém diz, olha, vamos mudar, mas isso aqui, mas isso ali, mas não sei o que não sei o que e tal. E começa esses questionamentos, e que muitas das vezes tira muita gente da presença do Senhor. E tem medo também. Tem medo também. Essa mensagem causa medo para aqueles que têm medo de perder ovelha, perder lugar no altar, perder cadeira, que não é o caso nosso, graças a Deus, porque é uma mensagem que confronta, é uma mensagem que nos chama para repensar a nossa vida em Cristo Jesus. E aí, quando houve, sabe aquela questão religiosa, né? Eu me recordo que um vizinho nosso lá onde a gente morava, não tinha televisão em casa, então não estou dizendo que tem que assistir televisão, mas aquela coisa religiosa, sabe? Então vamos quebrar a televisão para não ter nada. E infelizmente o caminho não é esse provado desse vizinho que eu estou falando. Mas o que acontece? Então muitas das vezes esse caminho religioso nos afasta do Senhor. Ao invés de nos aproximar, nos afasta. Porque quando nós adaptamos a nossa vida à religiosidade, é aquilo que nós queremos. É a nossa. E no culto passado, salvo engano, foi falado, ou foi eu que assisti uma das conferências proféticas, estou confundindo, ou nós fazemos a nossa vontade, ou fazemos a vontade de Deus. Não tem 3 opções, só tem 2, ou a minha ou a de Deus. Se eu quero fazer a minha vontade, automaticamente, a vontade de Deus ela não está em mim. Se eu tiro a minha vontade, então eu chamo a vontade de Deus para a minha vida, amém? Então essa religiosidade tem matado muita gente, o apego ao eu, né? Não olham para o que ouvem, não olham com o coração, não aceitam para aquilo que ouvem, tá? Não julgam conforme, olha, eu preciso ver isso aqui, eu quero entender mais um pouco disso, para nós mesmos, para aqueles que ouvem, mas o julgamento é desprezo, julgam para desprezar, não conhecem, não fazem questão de conhecer, mas falam que não, que isso, que está errado, que aquilo, ou seja, meus amados, esse tipo de comportamento é desprezível e abominável diante dos olhos de Deus. Porque se nós queremos viver com o Senhor, se nós queremos viver na glória, verdadeiramente, meus amados, verdadeiramente, nós temos que matar o nosso eu. A nossa vontade tem que deixar de existir. Fácil não é, mas é um processo, todo dia e a cada dia. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa, uma das coisas que eu disse foi assim, e que foi para mim, me senti, naquela hora tocou em mim, depois eu compartilhei. Quando a pessoa vem e me diz, olha, então o meu marido, eu não gostei do que ele fez isso. Se eu digo, mas peraí, mas você não gostou, por quê? Então acabou. Não tem tratamento. Não tem tratamento. Agora, se a minha esposa diz, olha, meu marido, eu não gostei que ele fez isso, e eu digo, ok, eu vou mudar,
A coisa é completamente diferente. Ainda que você ache alguma coisa, mas eu acho que não foi bem assim, tudo mais. Zip na boquinha e muda. Porque o que acontece? Nós começamos esse processo de matar o eu. Porque quando a pessoa ela diz algo que você fez de errado, e ela vem e traz, olha, você falhou aqui. Beleza, falhei mesmo. É bom, é maravilhoso. Agora, quando você não acha que falhou, e você aceita a correção, é muito mais glorioso. É muito mais poderoso para a morte do eu, para esse orgulho terrível que habita o ser humano. Precisa ficar sempre ali, né, debaixo dos nossos pés, do nosso controle, né? Nós não somos o cavalo. Nós já aprendemos, né? Nós somos o cavaleiro, então a gente domina. A gente não é dominado pelo nosso ego, pelo nosso eu, pelas nossas vontades. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, né? Mas é para nós isso. Amém? Então eu gostaria de ler. Aí o Senhor me trouxe uma palavra que está em Lucas capítulo 4. É uma palavra um pouco extensa, mas porque é completa. Mas é maravilhoso. Lucas capítulo 4, a partir do 14. E observem que o que nós vivemos hoje, Cristo viveu. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ensinava nas sinagogas, todos elogiavam. Então, lembro-me do presbítero Sebastião trazer isso ontem. Então, quantas vezes nós ouvimos, olha, achei o lugar. Olha, palavra poderosa, um povo, olha, e parece que há uma retenção espiritual que geralmente não volta mais. Então, Jesus ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Jesus, meus amados, Jesus não era na palavra do Senhor, quando Jesus é preso, eu não me recordo ao certo, mas ele diz assim, por acaso eu estou insultando alguma rebelião para vocês virem com madeira, com pau, com cajado, alguma coisa assim? Então, Jesus não era um rebelado. Jesus não era um rebelado, uma pessoa que ia contra os princípios de Deus. Não, Jesus ele viveu conforme aquilo que era estabelecido pelo Senhor. Na verdade, né, ele cumpriu e aperfeiçoou a lei de Deus. Amém? Então, como era o costume dele, levantou-se para ler. Foi e entregou o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Ele chamava a atenção por onde passava. Início do ministério. Mas a fama, como diz aqui, já corria. Mas o Senhor chamava a atenção por onde ele passava. Havia algo em Cristo que chamava a atenção por onde ele passava. A pastora Eliséia deu um testemunho ontem. Sem nenhuma característica, alguém chegou para ela e disse: de que igreja que você é? Nós precisamos chamar a atenção por onde nós passamos, conforme as características de Cristo, conforme aquilo que Cristo nos ensina, amém? Sermos luz em meio às trevas, porque as trevas elas não resistem à luz, aleluia. Então, todos tinham os olhos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura diante de vocês, que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Todos falavam bem dele, primeiro elogiavam, agora, olha, leu, entregou, essa palavra se cumpriu hoje diante dos seus olhos. Todos ficavam admirados diante daquilo que Cristo falava. Mas uma mudança muito drástica, muito repentina acontece. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor, porque o ser humano é muito suscetível à queda. Nós somos muito suscetíveis a fazer o que é errado. Por isso a vigilância. Porque Pedro é um exemplo. Num instante Pedro é usado por Deus para revelar algo a respeito de Cristo. Minutos depois Pedro já está repreendendo Cristo por algo que Cristo tinha que passar. Amém? Esses somos nós.
Pedro representa a igreja. Nós já aprendemos que muitas das vezes estamos aqui achando que estamos abafando, como dizem, estamos na visão, de repente, mas a soberba precede a queda. Nós já aprendemos, então precisamos cuidar dos nossos corações. Então todos eles elogiavam, né? Ficavam admirados, elogiavam o Senhor Jesus, mas perguntavam, questionamento. Olha, essa palavra foi poderosa, foi maravilhosa, essa palavra foi gloriosa. Aí em vez de refletir na palavra, começa a questionar em algo. Mas peraí, então estava ali, mas era mulher, mas não sei o quê, mas era... Aí começam os questionamentos. E aí o inimigo vem com aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é matar, roubar e destruir. E aí acaba que o quê? O ser humano, que há poucos instantes elogiava Cristo, quer matá-lo. É importante nós entendermos que a vigilância, ela precisa ser o tempo inteiro na nossa vida, em todos os sentidos. O Senhor tem trabalhado no Maso Maranata a questão acho que foi a Levita Elizabeth que trouxe essa semana. Então, há quanto tempo que o Senhor ele vem trabalhando nas nossas vidas, nos preparando para sermos vigilantes. Isso quer dizer que nós não falhamos? De maneira nenhuma. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes erramos? Mas a nossa falha, ela não pode ser, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, ela não pode ser mais como aquelas lá de antigamente, que foi, não, é porque eu estava distraído. Não, falhei porque falhei, mas eu hoje estou preparado para andar em vigilância. O Senhor tem nos ensinado isso. Então perguntavam, mas esse não é o filho de José? Então, esse não é só um homem? Jesus lhes disse, é claro que vocês me dirão o provérbio médico, cura a ti mesmo. Né? Quem lembra disso, hein? Lá na cruz, né? Falaram para o Senhor algo parecido, né? Faze aqui a tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Senhor, que palavra, que estou admirado deste homem, onde é que ele aprendeu tanta coisa? No minuto seguinte, todos ficaram furiosos. O que aconteceu entre esse minuto atrás e esse minuto seguinte foi o questionamento. Foi o olhar e achar que era um homem simplesmente, que de fato veio como homem, e que não era o Deus de repente falando através da vida dele, ou o próprio Deus na terra, que era o Senhor Jesus. Mas questionamentos, mas por que isso, por que aquilo, mas isso e aquilo, e aí no minuto seguinte, então ficaram furiosos quando ouviram isso. E o confronto, quando Jesus está dizendo para Israel algo que Israel não queria ouvir. Jesus está dizendo para Israel, olha, por que vocês não receberam o milagre? Por que outro lá de fora? A história do bom samaritano, a história de quando Jesus vai, né, e encontra com aquela mulher no poço, que eram, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus, não tinha, sabe, era como se misturar com a classe desprivilegiada, alguém que não podia se misturar, não podia nem falar. Mas Jesus quebra esses protocolos para ensinar para nós, que não há limite para as coisas do Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados,
Então ficaram furiosos ao ouvir isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade. E o mesmo povo que estava admirando, que estava elogiando, ficaram furiosos. Pegaram Jesus e expulsaram Jesus da cidade. É muito tremendo isso aqui. Se nós observarmos do ponto de vista dos cristãos, lembra que nós estamos falando de muitas das vezes o próprio cristão não querer ouvir o que Deus tem para falar? Então olha só, pegaram Jesus e expulsaram da cidade. Mas não bastou, o levaram até o topo da colina sobre o qual foram construída a cidade, a fim de quê? Atirá-lo precipício abaixo. Salvo engano, a primeira tentativa de assassinato contra o Senhor Jesus. E aí a pergunta é, quem fez isso? Eram os samaritanos, que não se misturavam com os judeus? Eram os gentios, que eram chamados de, eram chamados que nem eram povo, nem eram chamados de povo, eram como os zambuzeiros bravos? Quem fez isso foram aqueles que conheciam Jesus e a sua família. O seu povo tentou matá-lo. Aqueles da cidade dele. Aqueles que estavam mais próximos da família de Jesus. E por saber disso, não creram naquilo que Jesus disse e tomaram a decisão de matá-lo. Mas louvado seja Deus, porque as coisas, absolutamente nada acontece sem que tenha propósito, sem que o Senhor permita. E Jesus saiu pelo meio deles e foi embora. E eles não conseguiram executar aquilo que eles queriam. Muitas das vezes, meus amados, nós já aprendemos aqui, como nós aprendemos que nós somos um entre nós e somos um com o Senhor, ou pelo menos é o desejo de Cristo, que nós sejamos um conosco e com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Todas as vezes que eu desprezo, que eu nego e rejeito um cristão, por assim dizer, ou um homem ou uma mulher que leva uma mensagem, é como se eu estivesse pegando o seu Jesus, levando para o alto do penhasco para jogá-lo de lá de cima. A atitude que esse povo teve é a mesma que muitos cristãos têm hoje em dia, quando eles querem estampar a sua face e esconder a face de Cristo. Quando eles querem levar a mensagem deles e esconder a mensagem de Cristo. Quando eles querem guardar as 7 chaves, a mensagem do Evangelho do sangue da cruz, mas querem que a palavra deles prevaleça, porque assim eles vão receber, eles vão ganhar admiradores. Mas Pedro e João, certa vez disseram para eles, olha, nós vamos deixar vocês ir, mas não falem mais nesse nome. Acaso eu tenho que agradar a Deus ou a homens? Disse Pedro diante da sinagoga, diante dos líderes religiosos. Mas por causa dessa rejeição ao seu Jesus, pelo seu próprio povo, foi que o nascimento dele não foi anunciado primeiro aos grandes e doutores. Por que quando Jesus ele nasce, por que os líderes religiosos, que eram os donos do templo, os doutores da lei, não receberam essa revelação? Porque essa revelação ela não veio para o conhecimento empírico, mas para o coração. Ela não veio para quem era grande, mas para quem era pequeno. E até hoje nós temos aprendido que o Senhor se revela aos pequeninos. O Senhor se revela aos pequeninos. Amém? Então foi anunciado primeiro aos grandes, não foi aos grandes doutores, mas a pastores que apacentavam suas ovelhas no campo. Da mesma forma que não foram grandes guerreiros que foram escolhidos para ser rei em Israel, mas um pequeno pastor chamado Davi, que não tinha nada para oferecer. Que enquanto Israel estava em alvoroço e uma guerra acontecendo, olha, vai apacentar as ovelhas, porque é só para isso que você serve. Glória a Deus, se nós servirmos só para apacentar ovelhas, já é louvável, né? E o Senhor chamou a Davi, não era de longe aquele que deveria ser o rei aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens. Mas uma coisa, meus amados, que me chama a atenção, nós estamos falando
de ser pequeno aos olhos dos homens, mas ser grande aos olhos de Deus. Nós estamos falando de não ser nada aos olhos dos homens porque não buscamos isso, mas aos olhos do Senhor, o Senhor sentir ou ter em nós, sermos, acharmos graça diante dos olhos do Senhor, como Noé achou, como Maria achou, como José achou, como Enoque achou, e muitos outros, Abraão, e nós achamos graça aos olhos do Senhor, porque só estamos aqui porque Ele nos trouxe. O que me chamou a atenção também, e nós estamos vivendo um tempo agora do Ministério das Marias, a revelação do Ministério das Marias, o ministério onde aquelas que estavam sempre muito próximas do Senhor Jesus, e nós estamos recebendo da parte de Deus essas revelações do Ministério das Marias, e me chamou muito a atenção quando Jesus nasce, meus amados, e nesse tempo, além dos pastores, uma mulher foi entre as pessoas, uma mulher a primeira a anunciar o Cristo, uma mulher. Lucas capítulo 2, 36, 38, estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, na apresentação do menino Jesus ali, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Ana anunciou Cristo, a profetisa. Quem era Ana? Ninguém, uma velha, me perdoe aqui a expressão, mas para nós entendermos a simplicidade, uma senhora, uma velha, como o mundo diz, uma velha que ficava ali sem fazer nada, mas era uma profetisa, jejuava, orava, dia e noite, não se afastava dos pés do Senhor, não se afastava de perto do Senhor, que naquele tempo, naquela época, o templo simbolizava a presença de Deus. Quando Jesus, Deus se manifestava no templo, pelos sacrifícios, e quando Jesus vem para ser apresentado, essa mulher, que ninguém dava nada por ela, começa a anunciar a Cristo. A quem? A todos. Mas quem são esses todos, meus amados? Quem são esses todos? Todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia um povo aguardando, havia um povo esperando, havia um povo que tinha na palavra profética a esperança que o Messias estava por vir, que chegaria, não sabiam quando, mas o Messias estava vindo, havia este povo aguardando, e tanto esses pastores que estavam lá no campo, que não eram ninguém, quanto essa senhora, que também estava ali no templo, que não era uma doutora da lei, que não era uma considerada, e era uma mulher, que nós já aprendemos sobre como as mulheres eram tratadas lá naquela época, né? Até hoje, mas naquela época. Então logo, podemos concluir claramente, a exemplo do próprio Cristo, os motivos pelos quais muitos que são dominados, povo de Deus, não recebem a mensagem do Senhor através das nossas vidas. Não é ficar triste, é comum, é bíblico, porque nós somos, quando eu estou falando nós estamos falando de nós e de todos aqueles que não querem nada, absolutamente nada, a não ser pregar o Evangelho e viver Cristo. Então quem somos nós? Nós somos simples demais, humildes demais, demais no sentido de olharem para nós. Não somos famosos e não temos destaque entre os maiores e mais belos e mais procurados ministérios da terra. Quem é esse povo? Quem são? Quem é esse homem? Quem é essa mulher para pregar uma palavra dessa? Eu nem ouço. Quem é? Masbe Maranata? Não é essa igreja não. Eu nunca ouvi falar. Não conheço. Bênção, não tem problema, né? Aliás, bênção não, né? Mas misericórdia, mas não tem problema. Mas essa é uma figura do próprio Cristo, que não fundamentou o seu ministério nas obras da carne, mas aquilo que transforma o homem, muda o caráter e eleva para a glória. Aquilo que transforma o homem, muda o caráter e eleva-nos para a glória. A palavra de Deus, o evangelho da cruz e do sangue. É isso que transforma.
Aquilo que não nos transforma, aquilo que não nos confronta, não nos transforma. Mas aquilo que nos transforma tem o poder de mudar o nosso caráter. Caráter não é só comportamento. Caráter é algo muito mais profundo. E nos elevar para a glória do Senhor. Nos tirar desta terra. Amém? Então, vamos ver 1 João 4:4. Diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus amados, quando nós, por amor, queremos levar a palavra a uma pessoa, seja quem for, e os cristãos geralmente rejeitam essa mensagem, então nós temos que entender que é bíblico e que a mensagem de Cristo só é recebida por aqueles que são de Cristo. Aqueles que não recebem a mensagem de Cristo não são de Cristo, mas podem vir a ser. Até que Cristo volte, nada está perdido, né? Acabou, não. Até que o Senhor volte, existe chance para todo mundo. Todos aqueles que buscarem o arrependimento podem ingressar na glória do Senhor. Porque a bem da verdade, meus amados, é que nenhum de nós merece, como nós iniciamos o culto, aquilo que nós recebemos. Mas nós estamos lutando para conseguir a graça do Senhor, que é de graça, e nos basta. Essa é a nossa luta. Mas aqueles que também vierem a se arrepender, também poderão alcançar essa mesma graça, que é infindável. Não tem número, né? A graça encheu o balde, acabou, agora não tem mais graça. Não, a graça ela é infindável. Até que Cristo volte, existe chance de arrependimento. Mas aí a gente volta para o início do culto. Mas como que essa pessoa, como que aquele que ouve, ele vai conseguir se ele nem quer saber da mensagem? Como que eu e você vamos conseguir enxergar as nossas misérias, as nossas próprias falhas, se nós nem queremos ouvir aquele que enxerga as nossas falhas? Principalmente aqueles que estão conosco dia a dia. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, o pai do outro é melhor, o marido da outra é melhor, a mulher do outro, é sempre assim. Mas aquele que convive dentro de casa é que nos conhece. E se nós não ouvirmos, não, é isso, eu me arrependo, eu preciso me arrepender e mudar, como que vai haver essa transformação? Porque aqui já é um nível mais elevado, né? O tempo aqui é diferente. Então a nossa convicção é que o ministério de Cristo não é de homens, não é da carne, mas o ministério dele. Por quê? Porque basta olhar para a vida de Cristo, a sua mensagem e a rejeição ao qual ele, o Senhor Jesus, sofria. Ou seja, quando a mensagem de Cristo é rejeitada, nesse tempo que nós estamos vivendo a figura profética daquele tempo. Aquilo que aconteceu com Cristo, depois aconteceu com os apóstolos, que também foram rejeitados, mortos, apedrejados, também é algo que se prolonga para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Amém? Para a igreja de Cristo. Então, meus amados, e o que isso quer dizer a nós? Quer dizer que nós temos que estar preparados. Preparados. Porque, inclusive, o Senhor já tem anunciado aqui, através da vida do teu servo, que dias difíceis virão, que dias turbulentos virão, e nós temos que estar preparado para aquilo que ainda virá. E algo que nós temos aprendido aqui e acolá é que a igreja de Cristo será perseguida. A pergunta é: por quem essa igreja será perseguida? Pelos ímpios? Pelos governantes? Por que essa igreja? Depois de tudo que nós aprendemos com Cristo, e aqueles que perseguiram e queriam matar Cristo, por quem essa igreja? A igreja de Cristo, estamos falando somente de nós. A igreja de Cristo na face da terra será perseguida por quem? Quem será usado para perseguir a igreja de Cristo? Uma reflexão para nós, amém?
Apocalipse 24 diz: vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra. A perseguição ela tem um propósito: calar o povo de Deus, extinguir a palavra verdadeira, o evangelho da cruz e do sangue da terra. Esse será o propósito. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nas mãos, enfim. Virá a perseguição. Um dos motivos da perseguição dos cristãos será o fato deles não aceitarem a marca da besta, o número da besta. Mas será que a marca da besta de fato é um número? Eu quero finalizar. Eu não vi ali a hora, mas eu acho que, né? Então, mas eu quero finalizar então com essa reflexão. Algo que eu li e que eu achei tremendo para o amadurecimento, para o nosso amadurecimento. Então, mas será que a marca da besta é realmente um número? Os cristãos, eles não adorarão, não aceitarão, não receberão e serão perseguidos por isso também. Mas será que realmente é um número? Quando nós nos depararmos com isso, está ali o número. Aquele é o número. Será que realmente é isso? Ou será que é algo que sequer, a grande maioria dos cristãos, eles identificarão que aquela é a marca da besta? Apocalipse 15:2 diz assim: vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles, aqui, o ponto é aqui, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Sugere que o número da besta não é só um número, é algo, é alguém, é uma personalidade. Nesta palavra, nessa tradução, está dizendo que a marca, o número, não é simplesmente um número. Olha lá o número da besta, vou passar por aqui, por fora. Mas é algo que vai se materializar. E é isso que nós temos que nos atentar quando nós temos recebido aqui sobre as redes sociais, o www, a inteligência artificial e o 5G. Nós já ouvimos aqui. São revelações da parte do Senhor, através do anjo da igreja, para que nós venhamos a estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo nesses dias. Então, meus amados, então eu não vou mais pregar a palavra para cristão, de maneira nenhuma. Mas tenha certeza que se a mensagem que você levar, não é a nós que as pessoas rejeitam. Mas se a mensagem que você levar for rejeitada, tenha certeza que primeiro aconteceu com Cristo, e assim acontecerá conosco. O mundo, ele não amou ao Senhor Jesus. O mundo não amará os teus servos. Pelo contrário, odiará, perseguirá e vai matar. Tem matado e continuará matando muitos cristãos. Amém? Então, essa era... Amém. Então, a mensagem, meus amados, a mensagem que o Senhor ele ministrou no meu coração é cuidado. Cuidado para não ser infantil nesse tempo em que nós estamos vivendo e achar que, né, a palavra diz, né, olha o Cristo lá, não, olha ele ali, não, ele está ali. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por aquilo que o inimigo tem plantado. Plantado aonde? Dentro das igrejas, para enganar a muitos. Para enganar a muitos. Amém? Então, que nós estejamos atentos em relação a tudo isso. Em nome de Jesus. Bispa Ana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aqui o Senhor ministrava através da vida do pastor Carlos, eu estava ali pensando sobre essa questão mesmo da rejeição, né, de rejeitar um povo
que rejeita a palavra de Deus. E por que o povo rejeita a verdadeira palavra de Deus? Porque tem uma falsa mensagem de Deus. Sabe, aquela mensagem agradável, só motivacional para conseguir, para querer, para vencer, para poder casar, para poder... E aí por isso que a mensagem de Deus, ela começa a ser rejeitada. A palavra de Deus, ela é muito clara porque ela vem, Jesus disse, eu não vim para abolir a lei. Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para estabelecer o seu reino e as normas e as regras com que nós iremos alcançar. Como eu já disse aqui para vocês algumas vezes, quando você tem uma causa na justiça, quem está errado, sabia que estava errado. Quem está certo, sabia que está certo. Por que existe a ideia do certo e do errado? Porque existem normas. Porque senão ninguém saberia o que é certo e o que é errado. Como é que você iria pleitear algo se você não sabe se está certo e tem errado? E agora você tem que trazer isso para sua vida. Para a sua vida. Existem, e nós não estamos aqui para pregar ministério, nome de ministério. Nós pregamos a um Cristo vivo, que pode resolver tudo o que você tem e que você precisa alcançar de milagre na tua vida. Só que eu sempre falo que a graça é um plano da graça. Esse plano, ele vem com bônus e ônus. O que é isso, bispa? Direitos e deveres. Geralmente as pessoas, elas têm um ouvido maior para ouvir a palavra direitos. Deveres, sempre, acho que até o próprio ouvido já entope, né? Porque vivemos um tempo em que um povo que se chama por cristão, eles só querem consumir. E Jesus nos diz que nós precisamos ser fornecedores. Então, a questão, você precisa conhecer a palavra e precisa se cair as escamas dos olhos para que não haja rejeição da palavra. Porque a tendência do ser humano é querer ouvir o que ele já quer ouvir. Ou seja, vai ouvir uma ministração, poderosa ministração, porque se for uma pessoa que ainda está no engano, ela não consegue assimilar, e o que foi dito aqui é que a correção, o confronto é que te vai fazer uma nova pessoa. O que eu atendi por telefone uma filha, ela se encontra aqui, e ela me disse uma situação que ela está vivendo. E eu disse, fulano vai te colocar dentro do céu. Mas essa pessoa vai te colocar dentro do céu, entende isso? Porque ou você mata, ou você pede a Deus para te transformar. E é justamente isso que nós precisamos entender, e quando é que nós iremos conviver com pessoas desta forma? São as que estão ao nosso redor. Pastor Carlos disse algo aqui, mas a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas o pega para capar, como diz em Minas, é dentro de casa. É em 4 paredes. E aí como é que você vai reagir às tempestades e às adversidades dentro de casa? Porque ir para a igreja com roupinha bonitinha no domingo, acontece que a igreja ela precisa retornar
conosco para casa. Nós precisamos levar essa igreja para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E no domingo agradecer ao Senhor, porque nós precisamos entender que nós somos a igreja. A igreja não é um lugar que você vai. A igreja é algo que vive dentro de nós. Bem que eu sempre falo que eu não preciso de ir na igreja, que a igreja é a gente, não é? Aí as pessoas, elas fazem já de uma forma, não. Eu estou dizendo que nós precisamos levar a igreja, mas isso não quer dizer que nós não precisamos nos reunir, porque a palavra de Deus fala que é necessário a nossa reunião, a unidade do corpo. E é diante desses elementos é que nós precisamos entender que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é efetiva até hoje, e você não pode, de forma alguma, aceitar a carregar mala, bagagem pesada. Jesus disse: eu vim para que estão sobrecarregados. Eu vim para que o seu jugo seja leve. Ou seja, nós precisamos usufruir do plano da graça. Mas entendendo que o plano da graça nos requer um comportamento ativo. Porque o comportamento passivo de receber, amém, glória a Deus, Deus tem muito para liberar e liberou muito hoje sobre nós. Mas nós precisamos ter um comportamento ativo para ativar os efeitos da graça sobre as nossas vidas. Creio que vocês tenham entendido, nós não podemos ser o povo que rejeita justamente ao quê? Os deveres que nós como cristãos assumimos quando dizemos que eu sou cristão. Ser cristão é participar de um plano, do plano da graça, onde existem o quê? Nós recebemos e doamos. Nós recebemos e nos comportamos de uma forma diferenciada. Por isso que algumas pessoas vão falar: de qual igreja você é? De qual igreja você é? Porque foi dito aqui também há algumas semanas sobre a identidade do povo de Deus. Essa identidade não é só quando nós estamos reunidos aqui, de terno, de saia, bem arrumadinha, porque domingo vamos à casa do Senhor, não é? É o dia que nós nos colocamos a nossa melhor roupa, nos perfumamos e vamos alegres e felizes para a casa do Senhor. Mesmo que você não tenha hoje um motivo de alegria, estar na presença do Senhor é essa alegria que ninguém pode te tirar. E eu te digo e reafirmo, a nossa solução, a solução para as adversidades estão nesse Deus vivo que nós vivemos. E muitas vezes, e na maioria das vezes, as maiores adversidades, como essa minha filha que eu atendi na sexta-feira, e eu disse: estou vivendo algo muito difícil. E eu disse: essa pessoa vai te colocar dentro do céu. Porque na verdade, para Deus te confrontar, para Deus te alinhar, ela vai usar o mais próximo. Vai usar os dentro de casa. Porque quando nós saímos, podemos ser quem queremos ser. Mas dentro de casa, nós somos quem somos. Por isso que a tendência do outro é achar que a grama do vizinho é mais verde. Que o esposo da outra é melhor. Que a esposa do outro é mais submissa. Mas a realidade se encontra entre quatro paredes. E é onde a igreja precisa ser levada. E você pode transportar a igreja para onde você for, pelo poder que há na fé. Isaías 53 disse: foi desprezado
e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos estima. Mas eu quero aqui fazer uma conexão desse versículo com outro versículo. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Percebam um versículo lá em Isaías, Antigo Testamento, e um versículo lá no Novo Testamento, que nós precisamos entender que eles estão vivos e ligados. Porque quando Isaías anuncia Jesus, quando Isaías anuncia o nosso Senhor, ele anuncia um Senhor que sofreu, mas que reinou sobre o sofrimento, porque ele tinha e ele é o poder de Deus sobre a face da terra. E quando Coríntios vem e fala que nós precisamos ser imitadores, nós não temos como rasgar essa parte da Bíblia, porque eu quero ser imitador de Cristo. Mas o que Cristo verdadeiramente veio e fez sobre a face da terra? Sim, ele evangelizou, ele levou o evangelho, ele foi escarnecido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele sofreu injustamente. E quando nós vamos à igreja, nós precisamos entender, se queremos e aceitamos sobre as nossas vidas sermos verdadeiramente imitadores, então você começa a compreender que existem coisas que vêm para te elevar a uma nova plataforma, uma plataforma de autoridade, de governo, estabelecido por Deus, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Ou seja, só uma vítima teve sobre a face da terra, foi Cristo Jesus. Ele foi vítima da nossa maldade, da nossa arrogância, do nosso pecado, sendo justo. E nós precisamos entender que o que nós vivemos, nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus diz. Ou seja, vou deixar de ir à igreja, aquela igreja eu não gosto mais. Sabe quando não gosto, achei muito dura. Achei tudo dura aquela mensagem ela confronta. Mas tem ali na esquina uma mensagem de campanha do casamento, meu sonho é casar. Aí vai lá e pega uma pedra de tropeço. E ainda tem profeta que fala, eis que vos digo, e apresenta o noivo. E aí depois a gente já sabe, aquele desastre. Aí a pessoa não vai mais para a igreja porque está tudo no mesmo embolado. Fica desigrejado em casa, no pecado, na mornidão. E é isso que as pessoas estão buscando. A palavra de Deus, ela só é efetiva em nossas vidas quando nós permitimos que ela possa gerar em nós um novo comportamento, uma nova mudança. E é ali quando fala, né, deixa a sementinha cair num solo fértil, e ali vai dar frutos e frutos sem medidas. Enquanto quando Isaías anuncia um Deus que iria sofrer como sofreu, ele anuncia da mesma forma que também nós iríamos sofrer. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer as suas batalhas, amém? Deus vai te levantar com autoridade espiritual, emocional, mas eu te digo que a primeira coisa que nós precisamos vencer é a nossa alma. Que Deus te dê a autoridade para vencer a sua alma, as suas angústias,
as suas necessidades, para que você possa entender, compreender e reagir de uma forma que Deus quer. E aguarde no Senhor os teus sonhos, porque Ele sonda os seus sonhos, os teus projetos. Foi dito aqui, existem duas chances: ou você faz a tua vontade, ou faz a vontade de Deus. E eu ouso dizer que tem um terceiro campo, aquela que é a sua vontade junto com a vontade de Deus. Porque existe muito isso, existe essa chance. Aguarde a vontade de Deus, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, porque existe aí, quando essas duas palavras elas se juntam, então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, separada da vontade de Deus, ela é vazia, ela é morte. Vocês podem vir, por favor, em nome de Jesus. Ela é morte para as nossas vidas. Que Deus possa, em nome de Jesus, dar essa clareza no seu coração e no seu espírito, em nome de Jesus, para que a vontade de Deus prevaleça e que nós venhamos a ter a vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque ela irá gerar paz. Ela irá gerar crescimento em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, eu lhe agradeço em nome de Jesus por mais uma noite, Senhor, em que o Senhor liberou sobre a tua igreja poder e autoridade. A tua palavra diz que aqueles que creem em Cristo têm poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E através da fé, nós tomamos posse dessa autoridade para vencer os dias difíceis, ó Pai, que estão à nossa frente, Pai. Sabemos, ó Pai, que Teu é o poder e a Tua é a glória. Ó Santo e poderoso Deus, eu ministro sobre essas vidas, ó Pai, com a autoridade que há sobre a minha vida, através do sangue de Jesus, para que o Teu povo seja liberto, Pai, em nome de Jesus. Cessa toda confusão de mente, Pai, nesta hora, Pai. Todos os efeitos do pecado, não importa, Senhor, pornografia, prostituição, adultério, Pai, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu povo possa, em nome de Jesus, avançar e sair desse lugar leve, Pai. Leve, Senhor, almejando as coisas certas, ó Pai. Ó Santo e poderoso Deus, eu profetizo sobre o Teu povo, que rios de água viva fluam, Senhor, das suas bocas, ó Pai, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, um povo de boca cheia para falar de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, mas principalmente para nos comportarmos como um povo que tem a Ti como seu Senhor e Salvador, Pai. Santo e poderoso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa atrair para esse lugar vidas, ó Pai, que estão perdidas, ó Pai, nessas igrejas profanas que pregam heresia, Pai, que enganam o Seu povo e ensinam o Teu povo, Senhor, a querer consumir as coisas da terra, Senhor. Ó Senhor Jesus, coisas, ó Pai, que perecem, que acabam, que se esgotam, Senhor. Mas, Senhor, atraia para esse lugar pessoas que queiram beber desta água, Pai. Desta água viva que quem bebe não tem mais sede, Pai. Atraia para esse lugar e usa-nos, ó Pai, com poder e autoridade, Senhor, para salvar, resgatar vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Assim eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Eu antes morto, agora eu vivo só